Esse é o programa De Bem com a Vida, trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E eu sou o Dr. Luiz Razanti Júnior, médico clínico geral e também homeopata e acupunturista, e falo sobre essas medicinas, a integração dessas medicinas, como fazemos diagnósticos, como tratamos sob a ótica das medicinas energéticas, se assim podemos chamá-las, né? E sempre falamos a importância das emoções, né, no enfoque, no tratamento e também na causa principal, é a causa, né, do adoecimento. E nessas medicinas energéticas o aspecto emocional é sempre levado em consideração. Nos históricos, na anamnese, né, que nós fazemos, no interrogatório que fazemos da medicina, nessa medicina homeopática, medicina chinesa, nós sempre perguntamos, já temos um questionário a respeito do emocional, do mental, perguntamos a respeito de sentimentos como ansiedade, preocupação, e também os medos, as emoções normais, medos, raiva, tristeza, de que maneira que as pessoas lidam com esses aspectos, né, do emocional. Falamos sempre a respeito disso, né, porque esse é um lado muito importante que nós temos. Já deixamos claro que sentir as emoções é fisiológico, é normal. Então, sentir o medo, sentir a raiva, a tristeza e a preocupação, às vezes a ansiedade, são sentimentos normais. Mas quando uma pessoa passa a sentir excessivamente uma emoção, né, ou quando ela tem um desequilíbrio energético, nós sempre deixamos claro que uma pessoa que vivenciou muito uma emoção durante a vida, vamos dizer que na infância, uma criança que vive num ambiente de muita raiva, um ambiente onde tem muitas brigas, né? Às vezes o casal briga muito, os pais, né, não se entendem, e a criança está ali absorvendo essa energia, esse aspecto emocional, e a criança acaba às vezes até repetindo o modo de ser, essa agressividade dos pais acaba passando para a criança, e a criança passa a refletir essa agressividade na escola, né? Os psicólogos, psicopedagogas hoje já percebem um comportamento diferente de uma criança, que a gente fala que é uma criança que tem uma reatividade muito grande. A gente fala em reatividade porque o modo como uma pessoa, uma criança, um ser vai se expressar quando é estimulado pelo meio, né, vai depender do equilíbrio emocional, de como a pessoa está equilibrada ou não. Então vamos dizer que uma pessoa tem lá um desequilíbrio energético de fígado, né, que na medicina chinesa fala que é o órgão que guarda a emoção da raiva, né? Se a pessoa tem um yang aumentado do fígado, como nós falamos na medicina chinesa, se ela receber um estímulo contraditório, ou se for contrariada, ou se tiver qualquer evento, essa pessoa vai externar uma reação de acordo com esse desequilíbrio que ela tem. Logicamente vai ser uma reação maior do que o normal, pode ser uma reação explosiva, pode ser uma reação que nós falamos que é muito maior do que o estímulo. Nós falamos isso quando existe esse desequilíbrio energético de fígado, por exemplo, que o fígado é um aplainador das emoções, né? Ele modula a emoção e a pessoa consegue então responder de uma maneira adequada, como que filtrando aquele estímulo. Vamos dizer que uma pessoa é provocada, então através desse equilíbrio energético ela consegue modular e ou não responder, ou responder de uma maneira polida, vamos dizer assim. A pessoa não é afetada pelo estímulo externo. Mas dependendo do desequilíbrio interno, a pessoa então vai ter uma reatividade maior. Isso na homeopatia nós também vemos
nós temos vários níveis de adoecimento na homeopatia, que nós temos basicamente 3 níveis, né? Então, uma pessoa bem equilibrada, ela tem uma reatividade pequena, não só do emocional, mas do físico também. Uma pessoa que tem mais desequilíbrio, ela vai ter uma reatividade maior. Isso, por exemplo, vamos dar um exemplo a nível de pele, né? Então, na homeopatia nós chamamos de, esses 3 níveis têm nomes, essas reações, o indivíduo que está localizado numa desses níveis. O primeiro nível nós chamamos de psora, tanto que a psoríase, que é uma afecção de pele dermatológica, vem desse termo, da psora. Seria uma reação leve, uma reação plana na pele, que não tem muita exuberância. Isso a nível de pele, mas a nível de mucosas internas, quer dizer, essa reação vai ser no corpo todo, não só na pele. Nós estamos dando exemplo apenas externo, né, para ficar mais didático, que às vezes eu recebo, tem umas pacientes que me auxiliam, né, Dona Neide de São Caetano, um grande abraço, que ela fala, Dr. Luiz, precisa ser mais didático, porque nós não entendemos algumas coisas. Então, estou explicando didaticamente que a nível de pele nós podemos ter essa primeira reação que é chamada psora, né? E temos também um segundo nível de reação, que na homeopatia é chamada psicose, né? Que ao invés de ter uma reação plana, nós teremos uma proliferação de tecidos. Então, uma formação de uma verruga, um nódulo benigno, sempre benignos, nós estamos falando das reações benignas. E um terceiro modo de reação seria já a formação de úlceras, então destruição celular, que seria o sifilinismo, semelhante à doença sífilis que tem como modo, né, na terceira fase, destruição celular. Então, apenas estamos exemplificando de que maneira que nosso organismo pode reagir de acordo com o desequilíbrio interno que nós temos, né? A nível de mente acontece a mesma coisa. Uma pessoa que está nesse primeiro nível é uma pessoa tranquila, que não vai ser muito reativa, não vai ligar muito para as coisas, até vai ter falta de reatividade, né? Uma pessoa que está no segundo nível de psicose vai ser uma pessoa que já vai ter um excesso de reatividade, mas moderada. E o terceiro tipo é uma pessoa já que é desse tipo que falávamos, que é um pequeno estímulo, já vai fazer uma reação muito grande. Aquele indivíduo que se leva uma fechada no carro, já sai armado dando tiro, o indivíduo que já está realmente com um desequilíbrio muito grande. E fizemos uma comparação entre uma reação na pele e uma reação no emocional, para vocês entenderem de que maneira que isso funciona. Agora, o que é importante, né, nós demos o início desse programa para falarmos que nós podemos reequilibrar isso de algumas maneiras. A psicoterapia, né, que pertence à psicologia, à psiquiatria, ela veio em auxílio, né, da doença, das curas, do restabelecimento do equilíbrio, no sentido de auxiliar, de ajudar os indivíduos que estão com esses problemas. O indivíduo, por exemplo, que pega-se hoje uma criança desse tipo que estávamos dando exemplo, que na escola está muito agressiva, bate nos amiguinhos, né? Uma criança que já tem um excesso de reatividade porque tem um ambiente familiar que está favorecendo esse desequilíbrio. Então, a professora, através da psicopedagoga da escola, orienta a família a fazer uma terapia com a criança. Normalmente faz-se uma terapia familiar, detecta-se onde que está o problema, o desequilíbrio, orienta-se a família, tipo como é feito lá naqueles programas de televisão, como a Super Nanny, que fala, olha, tem que fazer assim, o casal é exemplo, não sei o que e tal, e consegue-se. Então a psicoterapia hoje é uma ferramenta, uma terapêutica de grande ajuda para a maioria dos indivíduos que estão em desequilíbrio. Nós estamos falando apenas de um aspecto, estamos falando de raiva, né? Mas, como eu disse no início do programa, as emoções são normais,
são fisiológicas. Então, quando nós temos raiva, é importante para você conseguir se impor num ambiente onde você está, numa reunião, por exemplo, mas não para chegar e bater na mesa, quebrar tudo, não. Não nesse sentido, mas no sentido de impor a sua opinião, falar, oh, mas eu queria fazer isso, isso. Então está se utilizando a raiva no sentido de conseguir se colocar. A tristeza, às vezes, nós podemos utilizar para fazer uma introspecção, preocupação para a resolução de um problema. O medo protege, de alguma maneira, uma criança que não tem medo algum acaba se machucando, então nós tomamos mais cuidado quando temos medo, estamos mais atentos, né, numa selva ou numa cidade muito violenta que você tem que estar sempre atento, se tem alguém te observando, como que você vai entrar no carro. Então o medo é importante nesse sentido. Mas quando uma dessas emoções, ou a maioria delas, quando uma pessoa está desequilibrada, ela acaba exacerbando uma emoção, então tendo síndrome do pânico, ou sendo uma pessoa muito colérica, ou tendo depressão. Então, e se a pessoa fica constantemente num estado desses, onde uma dessas emoções acabou ficando predominante, então a pessoa entrou já em desequilíbrio importante e não está conseguindo reverter naturalmente. Nós temos mecanismos internos, né, que já reequilibram quando nós dormimos, uma noite relaxante, uma boa noite de sono, a observação do belo, da natureza, o contato com a natureza também nos auxilia. As religiões, né, de alguma maneira a fé é muito importante no auxílio da pessoa conseguir se reequilibrar. Mas hoje nós vivemos num momento do mundo, né, um momento onde existe excesso de estímulos, né, e existe uma conexão mundial pela mídia, pela internet, por tudo. Nós conseguimos saber em tempo real o que está acontecendo do outro lado do mundo, como aconteceu há poucos dias, há pouco tempo, com o terremoto, né, no Japão. Eu liguei a TV logo cedo e estava ao vivo ali, eu vi ao vivo e vendo ali um tsunami ao vivo sendo filmado, quer dizer. Então nós temos hoje em tempo real notícias do mundo todo, né, essa globalização. Mas existe uma outra coisa também, tudo foi globalizado, né, então nós temos em tempo real a violência, o medo, então tudo isso que nós estamos vendo, que nos está sendo passado via mídia televisiva, como vocês estão vendo agora, ou de qualquer outro tipo, nos afetam de alguma maneira, né? Por isso que nós falamos para os pacientes, né? Quando você vai deitar à noite, tem que fazer uma meditação, relaxar, porque a mente é muito importante, né? Se nós vamos assistir um noticiário violento na hora de deitar, na hora de dormir, então teremos problemas, porque às vezes aquilo que nós estamos vendo ali no noticiário de mortes, às vezes os canais de TV acabam utilizando aí as notícias que são piores, de morte, de assaltos, de outras coisas, para ter um aumento de audiência, de Ibope, e as pessoas ficam ali assistindo aquilo, ficam como que hipnotizadas naquilo, vendo aquela violência, e isso vai criar uma alteração na mente, né, no sensório da mente, que pode levar o indivíduo a ter um desequilíbrio. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar falando então da mente, de que maneira que nós podemos controlar a nossa mente.